Galera, o Subaru conseguiu algo que nem nos sonhos mais loucos dos outros personagens eles poderiam imaginar. Ele conheceu a bruxa da ganância Echidna. E agora todos sabem desse segredo bombástico. As reações de todo mundo foram um choque, assim, por inveja no geral. Então, vocês não vão acreditar o que eles pensaram sobre o Subaru. Será que o Subaru estava no caminho certo ou ele acabou de assinar a própria sentença dele? Vamos descobrir isso tudo nessa continuação do último vídeo daquela fanfic que eu tava contando que vocês amaram e pediram pra eu continuar. Então vem comigo pra gente falar mais sobre ela. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Olha só, galera, esses sentimentos de inveja, de ciúme, misturados com uma pitada de incredulidade, digamos assim, com certeza passaram pela cabeça de todos os personagens de ReZero quando descobriram que o Subaru tinha conhecido ninguém menos do que a bruxa da ganância, a Echidna, dentro lá do santuário no arco 4. E assim, como eu já comentei com vocês aqui, existe uma história alternativa não canônica, mas muito interessante, onde todos os personagens assistem todas as experiências do Subaru projetadas numa tela como se fosse um cinema, entendeu? E esse negócio, esse arco aí dessa fanfic é chamado de Teatro do Desespero. Essa ideia explora como cada um dos personagens reagiria vendo com seus próprios olhos cada uma das atrocidades, sofrimentos e desafios que o Subaru enfrentou durante toda essa sua jornada. É um conceito fascinante, porque não revela só os impactos dos eventos, né, que tiveram sobre o Subaru, mas também como que eles seriam todos interpretados ali por aqueles que estavam ao seu redor. Se você quer saber exatamente o que se passou pela mente de cada um quando o Subaru encontrou a mulher mais sábia e mais misteriosa da história? Bom, tudo começa lá no Teatro do Desespero, se iniciando num ponto crucial da história do Subaru, onde todos estavam revivendo as mortes constantes dele e as marcas psicológicas, né, que essas experiências deixavam nele. Entre os momentos destacados estava a maneira como o Subaru sempre lidava com o sofrimento de ver Ren, que estava nesse momento num sono profundo, esquecida por todos, aparentemente sem esperanças de despertar. De repente, uma parada inusitada acontece. O pingente do Subaru que ele carregava começou a brilhar muito forte, e num instante ele acabou sendo teletransportado para um lugar completamente diferente, que era o santuário, onde finalmente ele conheceria Echidna, a enigmática bruxa da ganância. Quando os espectadores ali da história veem o Subaru diante dessa mulher misteriosa, as reações começaram a surgir. A Echidna convidou ele de forma educada, né, até acolhedora, para poder tomar um chazinho. E quem não gosta de tomar um chá, né? Um chazinho é bom de vez em quando. Só que a tensão começou a se intensificar quando a Beatriz visivelmente estava abalada e começou a falar com uma voz ali, tipo, quase chorosa, tipo, chamando ela de mãe. E essas palavras causaram um impacto imediato entre os personagens. Afinal, por que a Beatriz chamaria a mulher da tela de sua mãe? Isso levantou uma série de perguntas, deixando todo mundo em silêncio, atentos ao que estava por vir. A Echidna, com a habitual sanidade dela, num tom quase que irônico, se apresentou como bruxa da ganância. E essa revelação só aumentava as incertezas da galera. Julius sempre estava curioso, sempre analítico às coisas, ele não resistiu e começou a questionar a Beatriz sobre a relação dela com a Echidna. E a Beatriz, relutante em compartilhar todos os detalhes, finalmente acabou revelando que era um espírito artificial criada pela sua mãe, que dominava os métodos necessários para fabricar esses espíritos. Ainda assim, a Beatriz evitou se aprofundar nessa conversa. Ela não queria que a sua história pessoal fosse exposta naquele momento, especialmente diante de tantas pessoas assim. Afinal, a reputação da Echidna já estava gravemente abalada por conta dos eventos que foram mostrados aqui, né, e que incluíam um impacto devastador das suas criações, como a matilha do orgulho, né, aquela infame matilha que a gente sabe o que acontece. Enquanto isso, a gente vai para um outro momento aí, chega no momento em que todo mundo fica apreensivo. Para surpresa de todos, Subaru aceitou o chá que foi oferecido pela Echidna, e essa decisão imprudente provocou uma onda de incredulidade. Todo mundo ficou tipo assim, por que ele fez isso? Afinal, a gente está falando de uma bruxa, uma das figuras mais perigosas da história, e o cara aceitou tomar um chá. Quem em plena consciência aceitaria algo oferecido por alguém assim? As reações começavam a variar. Alguns personagens olhavam para o Subaru como se ele fosse maluco. Outros se perguntavam se ele perdeu completamente o senso de autopreservação, né? Depois de passar de tantas mortes traumáticas. Nessa hora, até a Frederica começou a falar ali, comentando em voz alta, que ele nunca deveria aceitar algo de estranhos, muito menos de uma bruxa. Alguém como o Roswell, por exemplo, aparecia mais intrigado do que alarmado. Ele observava essa situação aí como o habitual olhar dele, aquele olhar enigmático. Pois é, enquanto o Subaru ia lá e bebia o chá, o peso das intenções começou a desenrolar. A Echidna não era só uma anfitriã educada, ela também começou a ter intenções e motivos ocultos ali, algo que os espectadores sentiam parando no ar.
A Beatrice, por sua vez, ela permaneceu em silêncio, mas era mais do que evidente que as suas emoções estavam à flor da pele. Wilhelm também, sempre sábio nas palavras, disse ao Subaru que existe uma linha tênue entre a coragem e a impertinência. Julius acrescentou que isso era algo muito mais preocupante, né? E acabou questionando também o chá oferecido pelo Echidna, se ele poderia ter alguma substância que destruísse a mente do Subaru e transformasse ele numa marionete. Felix ficou ainda mais alarmado pensando sobre o quanto o instinto de autopreservação do Subaru parecia ter se deteriorado depois das mortes traumáticas dele, que ele seguia uma após a outra. E aí foi quando a Echidna comentou, com um toque de ironia, que estava surpresa com a combinação de coragem e ousadia do Subaru. Todo mundo que estava ali, né, assistindo aquilo acontecer, concordou muito com a afirmação dela. Em meio às discussões, o Subaru levantou uma questão de que a Echidna realmente quisesse matar ele. Ela teria outros métodos mais eficientes para fazer isso, então talvez não fosse a ideia dela no momento. E essa linha de pensamento começou a intrigar outras pessoas, como Garfield, conhecido por sua honestidade brutal, e ele reconheceu que o valor do Subaru estava em outro nível. Além disso, ele elogiou a capacidade do Subaru também de analisar as situações perigosas, admitindo que essa qualidade dele tornava um cara digno de ser um líder, talvez até o capitão que eles precisassem. E aí, chegou então o momento que a Echidna provocou o Subaru com seu jeito mais enigmático, comentando que o chá que ele estava bebendo não era nem bom e nem ruim, mas só um reflexo da sua própria essência. A resposta do Subaru foi suficiente para arrancar risadas da Beatrice, que começou a gargalhar com tanta intensidade que ela até começou a chorar na parada. E mesmo que soubesse que as emoções da Echidna eram falsas, a Beatrice não conseguiu conter a sensação de paz que aquela situação proporcionou para ela. A leveza do momento fez ela feliz, porque mostrava que o Subaru ainda mantinha o humor dele, mesmo diante de pessoas misteriosas e perigosas. Curiosamente, todo mundo na sala chegou a uma conclusão: Subaru merecia o que ele estava vivendo. Alguns disseram que o chá era uma espécie de retribuição divina pelos eventos passados, como o Ricardo, que era o guarda-costas de Anastasia, também achou a Echidna intrigante e comentou num tom de brincadeira ali que achava estranho o Subaru estar lá confortável diante dela, e ele até arriscou dizer que o Subaru talvez estivesse encantado com a beleza da Echidna, o que deixou ele levemente embaraçado, né? Essa conversa aí despertou uma reação totalmente inesperada na Emília, que ficou visivelmente envergonhada. Ela começou a cobrir o rosto ali, ficou completamente vermelha, enquanto os outros presentes na sala riam, faziam brincadeiras sobre essa situação e tal. Alguns até comentaram que o Subaru era inconscientemente irresistível, né? E que até mesmo os lábios dele tinham um charme especial. Ricardo, com aquele jeito dele direto, aproveitou o momento para relembrar os eventos do Arco 5. Ele brincou dizendo que o Subaru parecia ter uma língua capaz de enganar os demônios, dragões, elfos e tal. Aí a Echidna respondeu de uma forma sarcástica também, afirmando que a maioria dos humanos, ao ficarem de frente a frente com ela, costumavam vomitar de puro nojo. E essa observação fez o Roosevelt desviar o olhar, claramente desconfortável. Era evidente que ele lembrou do momento embaraçoso em que conheceu a Echidna e, por nervosismo, acabou vomitando na frente dela. Esse incidente deixou marcas profundas na Echidna, afetando seriamente a autoestima dela e reforçando o seu desprezo por interações com as raças humanas. Os comentários na sala começaram a ressoar, especialmente da parte do Julius. Ele começou a destacar que o Subaru parecia ter uma habilidade curiosa de encontrar por acidente as pessoas mais importantes do mundo. Tipo, puro acidente mesmo. O mais frustrante disso daí, segundo o Julius, era que o Subaru ele parecia incapaz de aproveitar essas oportunidades que a vida dava pra ele. Porque assim, ele até ressaltou que naquela sala, ou até mesmo no mundo inteiro, muitas pessoas dariam tudo pra conhecer a bruxa da ganância e desvendar os segredos que ela poderia revelar. Por isso, ele concluiu que, se o Subaru, sem dúvidas, ele era alguém com potencial de mudar o curso da história, sacou? O Ricardo e o Reinhard, sempre competitivos, começaram a apostar sobre quanto tempo levaria para o Subaru finalmente descobrir quem deveria ocupar o trono e tomar a coroa do imperador. Ricardo apostou 3 anos, enquanto Reinhard permaneceu em silêncio, pensativo. Daí a Echidna começou a falar sobre os efeitos, ali, os segredos do mundo relacionados às bruxas, Daphne, Minerva, Stella e Tufão. E as suas palavras carregavam informações de grande peso e relevância para a história, perdidas no longo dos séculos. Julius e Ferris começaram a ficar mais fascinados por esse conhecimento. E aí eles comentaram que tinham aprendido mais sobre o mundo em 2 minutos do que 50 anos de pesquisas contínuas e exaustas.
Ferrys inclusive tirou um caderno do bolso e começou a anotar cada palavra dita pela Echidna, já pensando em como que essas descobertas poderiam ser compartilhadas com as outras pessoas. Enquanto isso, Subaru parecia incapaz de entender a importância dessas informações. A indiferença dele começou a despertar inveja e frustração em todo mundo que estava vendo aquilo acontecer. Julius e Ferrys ficaram atônitos, colocando as mãos no rosto e percebendo que o Subaru ele não queria fazer nenhuma pergunta para Echidna. Simplesmente ele só tinha a oportunidade de desvendar os segredos do mundo e deixou passar, entendeu? E todo mundo ficou falando sem dúvidas que o Subaru era o maior idiota que eles já conhecem em todos os tempos. A situação ainda ficou mais tensa, não acabou por aí não, porque tivemos outra revelação vindo à tona. O Subaru ele possuía o fator da bruxa da preguiça, e todo mundo ficou chocado com isso. Teve um momento anterior que ele perguntou a Beatrice se ela conhecia o Betelgeuse lá, né, e mencionou que brevemente a conexão entre a Emília e o arcebispo da preguiça. Só que ninguém imaginava que o poder desse arcebispo estava de alguma forma dentro do Subaru. Isso reforçou a ideia de que o garoto, além de ser extremamente sortudo, ele tinha certas habilidades que deveriam ser levadas em consideração. Quando o Subaru, sem cerimônia, começou a pressionar a Echidna sobre o paradeiro do santuário lá, né, a bruxa da ganância fez um comentário provocativo e começou a questionar se ele era corajoso o suficiente ou simplesmente descarado o suficiente para fazer isso. Todos da sala concordaram em unanimidade, tá? O Subaru era um cara sem vergonha. Um sentimento de inveja começou a permear o ambiente e muitos desejavam ter aquela conversa com a Echidna, aproveitando a chance para absorver esse conhecimento. Só que o ápice da frustração veio quando o Subaru declarou que ele não estava interessado em obter as informações que ela estava dando. Foi nesse momento que todo mundo na sala começou a odiar o Subaru completamente. Alguns queriam agarrar ele pelo pescoço e gritar tipo, pô, tu é muito idiota, cara, o que você pensa que tá fazendo? Literalmente o professor de todos oferecendo um pouco do tempo com o Subaru e oferecendo os segredos do mundo, e ele responde que ele não está interessado. Essa era uma das maiores questões que começaram a surgir no coração do Julius, por exemplo, porque a Echidna ela parecia odiar tanto o Subaru ao ponto de tirar as qualificações para poder realizar esse teste. Ele queria começar a entender isso, mas não tinha certeza se o que eles estavam vendo ali valia a pena. Afinal de contas, embora a Echidna tivesse claramente fingindo emoções, a expressão daquele momento dela era inegável e bela, entendeu? Talvez lá no fundo aquele gesto dela de ternura viesse do seu verdadeiro ser. Julius ficou muito intrigado ali e começou a planejar enviar alguns estudiosos para as ruínas onde o Subaru tinha encontrado o santuário. Talvez assim um deles pudesse firmar um contrato com a Echidna e obter algumas informações pro mundo que eles estavam precisando. Só que quando ela explicou o pagamento exigido pelas bruxas, que seria as memórias das pessoas, aí ficou mais evidente que seria impossível obter qualquer tipo de informação diretamente. A única alternativa seria usar uma tela que representava ali a Echidna como intermediária. Então assim, algo curioso aconteceu nesse contexto. A reação da Echidna quando o Subaru mencionou que estava completamente arruinado e sem dinheiro foi hilária. A Emília, até num tom de brincadeira, perguntou se o Subaru ao menos recebia algum pagamento por ser o cavaleiro dela. E ela comentou que mesmo que não tivesse um único centavo, por todas as conquistas, ele merecia um bom salário. E o Subaru revelou que ele investia o dinheiro principalmente em presentes para a Emília. E isso levou a um ponto certo curioso, porque ela frequentemente precisava pedir a ele que parasse de dar tantas rosas ou flores, porque o quarto dela já não comportava mais esses presentes do Subaru. E a Emília sugeriu que ele começasse a investir em si mesmo. Roupas novas, uma alimentação melhor, enfim. E o Subaru parecia completamente desinteressado. Ele ainda mantinha aquele velho moletom dele com o qual ele chegou nesse mundo, e o traje de mordomo que ele mais usava, né, para se apresentar e tudo mais. E por aí vai, galera. Esses foram os pontos mais importantes que a gente teve relacionado à festa do chá, né? A novel ainda continua narrando como Garfield e os outros reagiram quando viram o Subaru interagindo com as figuras lá do santuário. Só que isso eu vou deixar especificamente para o próximo vídeo. Se vocês estiverem curtindo essa série aqui, a gente vai abordar um pouco das perspectivas de abandono, né, que os pais do Subaru enfrentaram ao ver ele partir. E a gente também vai ver os sentimentos de dor, da perda, de todos que sentiram ali ao acreditar que ele nunca mais poderia encontrar a sua família. Esse é o tema do próximo vídeo que a gente vai falar. Então se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Como eu disse, a continuação sim vai vir toda semana agora, né? Porque eu sei que vocês estão se amarrando e tudo depende de vocês, entendeu? Pra eu continuar depende de vocês. Então vem comigo, comenta aí também se vocês estão curtindo essa história, essa fanfic e quer que eu continue contando. Quer acabar essa, eu até posso começar outras, quem sabe? Tamo junto demais. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!